Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Mali e hoje eu e meu grupo, que é a Sofia, o Pedro Berlis, Pedro Lucas, a Alice e a Gabriel Tassara, vamos falar um pouquinho sobre a aldeia Arapuã-Caquiá e o que aprendemos sobre ela. Essa aldeia está localizada em Brumadinho, Minas Gerais, pertencente aos povos indígenas do Pataxó. Os Pataxós estão entre os povos indígenas mais antigos do Brasil e possuem uma história marcada pela resistência e preservação cultural, onde eu vou contar para você. Ao longo dos anos, esse povo enfrentou diversos desafios, como a perda de territórios e várias tentativas de apagamento da sua cultura. Apesar disso, conseguiram manter vivas suas tradições e seus conhecimentos, transmitindo-os para as novas gerações. Além disso, os Pataxós continuam lutando pela valorização de sua identidade e pela preservação de seus costumes, mostrando a importância de manter viva a cultura indígena no Brasil. Finalizando essa parte da história, eu vou passar para o Pedro Berlis contar as tradições dessa tribo. Falando agora sobre algumas tradições do tribo, o povo Pataxó ainda tem diversas tradições que fazem parte da sua cultura. Um exemplo são os conhecimentos sobre plantas medicinais utilizados há gerações para auxiliar nos cuidados com a saúde da comunidade. Outra tradição importante é o artesanato produzido com sementes, fibras naturais, madeira e outros elementos encontrados na natureza. Esses artesanatos não servem apenas como objetos decorativos, mas também representam a identidade cultural do povo. Além disso tudo, ainda fazem parte da cultura indígena das danças, os cantos, as histórias transmitidas oralmente e os rituais que só deixam mais fortes a identidade e os valores da comunidade. Essas tradições ajudam a preservar a cultura Pataxó e a manter vivos os conhecimentos passados de geração em geração. Agora o Pedro Lucas vai falar sobre a relevância cultural do povo. Entrando no assunto sobre relevância cultural, o povo Pataxó sempre foi muito respeitado nesse assunto. Os povos indígenas contribuíram com conhecimento sobre a natureza, forma de alimentação, costumes e até palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Muitas palavras brasileiras como abacaxi, jacaré e pipoca têm origem indígena. Além disso, a preservação das culturas indígenas nos ajuda a manter a diversidade no Brasil. Incentiva o respeito às diferentes tradições e modos de vida existentes no nosso país. Não tem, não deve ter acesso aos meios de comunicação, às redes sociais, né? Pronto, é uma transformação. Tá maravilhosa. Agora sim, né? E essa pintura é pra quê? Se ele sente que, né, que tá precisando. Conhecer as histórias e os costumes dos povos indígenas também nos ajuda a compreender melhor a formação da sociedade brasileira e a importância da valorização das diferenças culturais. Vou passar para ele explicar sobre as situações de conservação e práticas sustentáveis. Agora eu vou explicar para vocês como a cultura Pataxó é preservada até os dias atuais. A cultura Pataxó continua viva e preservada graças aos esforços da comunidade para manter tradições e transmitir conhecimentos para as novas gerações. Mesmo assim, muitos indígenas enfrentam desafios relacionados à proteção do seu território e à valorização da sua cultura. Da mata. É fuzil, é tudo aí. Mais de 40 homens fortemente armados aí pra atacar o povo Pataxó aí. Está muito forte na mídia, né? E então a gente está passando por esse processo de muito ataque mesmo. Então a gente está sentindo que a gente está bastante assim acuado dentro das aldeias, acuado dentro do território, correndo o risco de ser surpreendido com arma de fogo, pistoleiro e miliciano a todo momento, que já foi assassinado 4 indígenas aqui na região do entorno do Monte Pascoal. Supostos índios invadindo inúmeras propriedades. Agora deixa se um produtor cortar um daquele lá na bala lá, que você vai ver o que acontece. Na hora que morreu um bocado, o grande culpado aí, principalmente. Entre todas as práticas desenvolvidas por eles, uma delas é o uso consciente dos recursos naturais. O respeito pelos ciclos da natureza e o aproveitamento sustentável dos recursos para a produção de artesanato e outras atividades. Essas práticas são importantes para a preservação ambiental e mostram como é possível viver de forma equilibrada com a natureza. Eu vou contar para vocês sobre o que a floresta nos ensina e os saberes tradicionais. Vou falar sobre um pouquinho de tudo que citamos aqui. Esses conhecimentos foram construídos a partir da observação da natureza ao longo de muitas gerações. Isso em relação com a ciência moderna em diversas áreas, como o uso das plantas medicinais, a conservação da biodiversidade e a proteção dos recursos naturais. Atualmente, muitos pesquisadores estudam esses conhecimentos porque eles podem contribuir para soluções relacionadas à saúde e à preservação do meio ambiente. A floresta nos ensina importantes lições sobre equilíbrio, respeito à natureza e o uso consciente dos recursos disponíveis. Esses conhecimentos indígenas são cada vez mais valorizados pelos pesquisadores e cientistas. Para finalizar, gostaríamos de destacar a importância da aldeia Arapuã-Caquiá e da cultura Pataxó para a preservação da diversidade cultural e ambiental do Brasil. Dia 24 de julho de 2022, aqui detrás da Câmara, o Frei Gilvan da Comissão Pastoral da Terra. Estamos no município de Brumadinho, Minas Gerais, aqui na retomada indígena Chucuru Cariri. E hoje está acontecendo um mutirão aqui
Ivanildo, que maravilha! Em mutirão, sendo construída aqui mais uma casa de taipa, não é? É, aqui em Dobradinho, Arapuã, Caquiá, Urucariri. Nós estamos aqui nessa parte de barro, de casa. Aí nós escava primeiro o barro, falando aqui, que nós escava o barro, depois dá uma molhação à noite, para no outro dia, ele tá bem já para nós fazer ele no outro dia. Aí quando nós chega no outro dia, nós ajunta, bota mais água e pisa aqui o barro chegar no ponto que dá para tapar a casa. Sempre nós fazemos isso, nós já estamos... Através dessa pesquisa, vocês e nós descobrimos mais sobre a aldeia Arapuã Caquia. Aprendemos sobre as tradições e os costumes do povo Pataxó e também compreendemos sua importância para a cultura brasileira. Além disso, conhecemos exemplos de práticas sustentáveis e de preservação ambiental. Concluímos que valorizar os povos indígenas são fundamentais para preservar a história, diversidade cultural e os conhecimentos que eles compartilham com a sociedade. Obrigado pela atenção.